Vocês têm uma carteira de grande porte, tem nenhuma imobiliária, por exemplo, de Belo Horizonte com a carteira do tamanho de vocês. Vocês têm uma cultura muito forte, que é de resolver o problema do cliente. Para a gente ser forte ou crescer ou abrir novos caminhos, você precisa de um time bem estruturado. O corretor é um eterno insatisfeito, né? O bom profissional nunca vai perder espaço. Vocês recebem muitas incorporadoras de fora, né? Nessa fase que a cidade está. Particularmente eu gosto da concorrência, tanto da competição como do aprendizado. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Modo Avião. Hoje eu converso com Paolo Franciosi, diretor da Franciosi Imóveis, uma tradicional imobiliária de Itapetininga, com forte atuação no mercado de aluguel e vendas. Uma imobiliária que também opera condomínios, na administração de condomínios. Uma imobiliária líder absoluta de mercado, como poucas que eu conheço pelo Brasil. Paolo, seja muitíssimo bem-vindo a mais um episódio do Modo Avião. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Agradeço. Maravilha, vamos contar a história dessa empresa fundada pelo senhor Eris, um queridão, amigos que eu considero quase da família, assim, são caras especiais, admiro demais você, o Fábio, teu pai, a Adri, uma gestora também inspiradora. Me conta um pouquinho, Paolo, tua trajetória e a trajetória da Franciosi. Como você falou, a Franciosi foi fundada pelo meu pai, né, pelo Eris, há 42 anos atrás. Em 1983, 23 de agosto de 83. Este ano está completando 43 anos. Eu estou na empresa desde os 15, então eu venho de uma outra época que a gente entrava ali mais na brincadeira para aprender um pouco do passo a passo. Comecei como office boy, levei bastante malote no banco, arquivei muita pasta. Aí acabei fazendo toda a trajetória aí da locação. É importante falar, né, que a gente está situado numa cidade do interior de São Paulo, que hoje estima aí uma população entre 170 a 180 mil habitantes. Então, lá atrás, naquela época, a compra e venda não representava tanto, né? A gente não existia financiamento e não existia situações de venda que fossem tão representativas como nos dias de hoje. Sendo assim, a imobiliária se identificou e seguiu aí uma trilha da locação, com mais processos, com mais setores, e se desenvolveu mais na locação. Não que não existia compra e venda, sempre existiu, mas pelo próprio ritmo da cidade acabou sendo menor. Então eu fiz aí bons anos de todo o processo de locação e acabei migrando para venda por uma situação que era preciso ali dar uma força, e fui conhecer também um pouco mais desse setor há aproximadamente uns 15 anos e venho desde então realmente mais direcionado para a questão de compra e venda. Legal. Vamos começar então pelo aluguel. Vocês têm uma carteira de grande porte, uma carteira que, me atrevo a dizer, não tem nenhuma imobiliária, por exemplo, de Belo Horizonte, que é uma metrópole, com a carteira do tamanho de vocês. Isso fica especialmente gritante aos olhos, né? Quando a gente olha Itapetininga, não tem 200 mil habitantes, né? E aí você olha Belo Horizonte, uma cidade que eu imagino que deva estar ali com seus 3 milhões de habitantes. Com esses números, a gente consegue entender o quanto vocês são representativos localmente. E isso, para mim, né, como um conhecedor privilegiado da trajetória de vocês, me parece muito relacionado à cultura da imobiliária. Vocês têm uma cultura muito forte, muito forte, que é de resolver o problema do cliente. Cliente satisfeito na Franciosi é obsessão. Me fala um pouquinho sobre isso, algo que nasceu com o Eris, né? O Eris é um cara que não admite cliente insatisfeito. Me fala um pouco sobre essa cultura de vocês. Concordo com suas palavras.
antes do programa, né? Fiquei pensando um pouco no que a gente ia falar e acabei me remetendo em várias situações a esse passado, onde ele coordenava as reuniões, ministrava ali os treinamentos. Então, algumas frases até antigas, mas o famoso, a gente tem que engolir 200 sapos, mas o cliente precisa sair satisfeito. Então, sempre foi isso. A Franciose, todos, imagino eu, que sigam a lei, mas a gente segue a lei e busca sempre a satisfação do cliente. Não tem muito segredo, né? É muito suor, muita dedicação, profissionalismo, tentar atender o máximo de excelência possível, pagar muita conta que acaba não sendo nossa. Isso faz parte do mercado imobiliário. Alguns sapos vêm daí, né? Alguns sapos vêm daí. E engolir outros, né? E é isso, é suor, é de dedicação. E eu acho que foi um processo natural esse crescimento de carteira. Não acabamos adquirindo algumas carteiras da cidade ao longo do caminho, mas foi realmente um processo natural. A gente demorou um pouco para entender esse volume, que era relevante, se não era relevante. Nunca foi o foco. Sempre o foco realmente foi fazer muito bem feito. Trabalhar com afinco e fazer bem feito. Esse sempre foi o foco. Perfeito. Queria que você fizesse aqui, Paulo, um exercício de tangibilizar esse bom atendimento, né? Você falou pagar algumas contas que não são exatamente suas, algo que toda imobiliária acaba tendo que fazer isso, né, no seu dia a dia, especialmente no aluguel, mas tem outras coisas que me chamam a atenção na Franciose. Eu vou me atrever a dar um exemplo aqui. Vocês, quando pegam o imóvel para divulgar, né, fazem a captação do imóvel e vocês têm a exclusividade do proprietário, vocês cuidam do imóvel, assim, num nível de atenção que é muito raro. É o cuidado, realmente é o que a gente tenta. Tenta cuidar das contas, tenta, enfim, cuidar da documentação. Entendo que um fator do crescimento e também que entra nessa questão do cuidado do imóvel, a gente, desde lá de trás, sempre garantiu, né? A gente sempre teve o aluguel garantido. Então, hoje o aluguel garantido da Franciose é praticamente o aluguel inteiro. Então, o aluguel inteiro, quando eu digo, se a pessoa desocupa o imóvel, se deixa pintura, obra, reparos para serem feitos, jurídico, enfim, é praticamente tudo garantido. A gente garante para o dono do imóvel. Por quê? Porque deixou o imóvel naquelas condições, a gente precisa entregar o imóvel exatamente naquelas condições ou até melhor, né? Então é cuidado, a gente tenta realmente dar atenção e cuidado ao máximo em todos os setores. Perfeito. Uma marca de vocês também é a gestão baseada em dados. Vocês são uma das imobiliárias que eu vejo com maior maturidade na leitura de indicadores, buscando se apoiar, inclusive, em tecnologia, né, para isso. Vocês usam uma solução que apoiou vocês demais, né, um RP que, de certo modo, alavancou demais o crescimento de vocês. Queria que você me falasse um pouco sobre esse desafio, né? Muitas vezes, numa cidade com menos de 200 mil habitantes, a imobiliária pode estar acomodada, né? No sentido de, não, meu cliente não quer usar um aplicativo, meu cliente não quer fazer nada através da internet, ele quer vir até a minha loja, logo eu não preciso fazer a minha transformação digital. E esse pensamento poderia ter ocorrido a vocês 10 anos atrás e não, vocês foram precoces nessa construção. Queria que você me falasse um pouco sobre essa visão, mesmo numa cidade menor. Isso realmente sempre acompanhou. Eu sempre fui curioso nesse sentido, o Fábio também, a Adriane também. Lembro que quando saiu o computador, a gente pegou não se falava em rede, não se falava em servidor, não se falava... Era um computador, era o máximo, enfim. E sempre foi caminhando dessa maneira. A gente sempre foi tentando estar um passo à frente nesse sentido e ter organização nos dados, né? Porque o aluguel você recebe, você tem que repassar, você tem as contas ali para serem alimentadas, então você tem que ter clareza nos números. E quando a coisa foi evoluindo, eu lembro perfeitamente do primeiro processo
processo de cabeamento para fazer a rede da empresa, aí depois em outro prédio, e a coisa foi toda evoluindo nesse sentido. Hoje em dia a gente pensar em viver sem o computador e sem um RP e sem outros sistemas anexos também, que um BI, coisas que nos auxiliam todo dia, é muito complicado. Então foi um processo natural. Para a gente foi natural porque veio a necessidade e realmente para ter o controle, para ter uma organização e passar essa segurança também para os nossos clientes, era importante. Então a gente sempre esteve atento a essas situações de mercado. E com a ajuda de bons parceiros aí também, isso facilitou. Perfeito. Uma outra frente em que vocês ganharam protagonismo dentro da cidade foi a compra e venda. E essa é uma frente liderada por ti, né? Você e o teu irmão, o Fábio, se dividem. O Fábio olha para o aluguel, você olha para vendas com mais ênfase. A compra e venda, como você bem disse, no início não era uma operação tão relevante, né? Muito em função da realidade de crédito do passado, mas com especialmente o mercado econômico mais aquecido, enfim, a compra e venda foi ganhando espaço e vocês hoje se tornaram referência na cidade também em compra e venda, os maiores players locais também na compra e venda. Muitas imobiliárias travam nesse movimento, né, de tentar sair da sua fortaleza do aluguel e ser forte também em compra e venda. Queria que você me falasse um pouco sobre como foi essa construção na compra e venda. Você esteve diretamente envolvido nisso, né? Você foi protagonista dentro dessa construção. Me fala um pouco sobre esse desafio de continuar forte no aluguel, mas também ser uma forte referência na compra e venda. Rodrigo, eu acho que vamos partir de um princípio que para a gente ser forte ou crescer ou abrir novos caminhos, se precisa de um time bem estruturado. Então, a locação sempre foi bem estruturada, está bem estruturada, tem processo, tem departamentos, tem pessoas, estruturada por pessoas, então... E a compra e venda eu fui aprendendo. Não sou o vendedor nato, mas sou esforçado e tento estudar bastante e aprender bastante as situações. Fui acompanhado ao longo dos anos por algumas gestões aí gerenciais. Umas foram melhores, outras não foram tanto. Até que realmente o departamento ficou na minha mão aí definitivamente e a gente vem, graças a Deus, conseguindo evoluir e alcançar números bacanas ano após ano aí, com o crescimento da cidade, com o desenvolvimento da cidade, com facilidade de crédito, acho que com o desenvolvimento do Brasil, enfim, todas as situações que envolvem, né? Perfeito. Me fala um pouco dessa tua experiência, né, de repente, na condição de sócio e diretor, né, estar ali na ponta com os corretores, né? Muitas vezes o dono da imobiliária fica um pouco cheio de dedos, né? Não, eu não vou lidar aqui direto com o corretor, porque o corretor é um eterno insatisfeito, né? A gente precisa falar isso claramente. Muitas vezes o gerente sofre nesse papel porque ele precisa aguentar, ouvir muitas reclamações ali no dia a dia, e você, nessa cadeira, poderia rapidamente jogar tudo pro alto e falar, não, desculpa, vou contratar aqui um gerente, mas você não tinha essa figura na cidade, né? Você tinha ali uma carência de talentos locais e você puxou esse desafio para ti. Me fala um pouco sobre isso, sobre essa relação tão próxima com os corretores, como que você conseguiu equacionar esse papel? Aproximadamente 3 a 4 anos atrás, a gente viveu uma mudança de gestão no departamento de vendas e foi um momento que eu tive a necessidade de, como a gente fala lá no interior, né, de pegar o boi na unha. Então eu falei, não, definitivamente é o meu departamento, minha equipe, então vou criar pessoas que eu preciso, vou fazer os processos que eu preciso e peguei o boi na unha. Gostei muito e gosto da proximidade com o time de vendas, eu gosto da energia, eu gosto da correria do dia a dia. Eu não sou a figura de um closer, eu penso que o corretor ele tem que ter ali o poder do fechamento, mas eu sou um auxílio e um suporte para eles. Então, muitos casos, muitos fechamentos,
situações de um potencial maior, eu participo e chegam, mas também não posso dizer que estou sozinho nesse departamento, muito pelo contrário. Além de toda a equipe de corretagem, venho formando uma secretaria de vendas. Hoje eu tenho uma coordenadora e tenho toda uma secretaria de vendas que está sendo formada, que está evoluindo, que vem auxiliando muito os corretores e inclusive a gestão de dados, a gestão de números, a alimentações de todos os sistemas. Então, todo esse processo dessa criação dessa secretaria, estou bem feliz com o desenvolvimento dela e a robustez que ela está dando para o departamento. E hoje, também que me alegra é que os corretores vêm reconhecendo o trabalho da Secretaria de Vendas, a importância de ter uma Secretaria de Vendas ali amparando, ajudando, mostrando, apoiando, quando precisa cobrando, para que realmente resulte as vendas. É necessário essa somatória de situações. E aí também é um trabalho que, até fugindo um pouco, mas que envolve também RH, para a gente identificar o perfil das pessoas, né? Porque é muito claro para mim, assim, o perfil do corretor, muito comercial e pouco administrativo. A gente sabe que o corretor não gosta de alimentar sistema. E a secretaria tem um outro perfil completamente diferente. Então, é uma somatória de pessoas que, no meu modo de pensar, acaba resultando e dando certo. Muito legal isso. O gestor de vendas, muitas vezes, ele acaba entendido como super-herói, capaz de abraçar diferentes atribuições, né? O fechamento, a apuração de dados, a colaboração com marketing, a gestão do pré-atendimento, seleção, né, de talentos. Você vai somando ali um leque de atribuições que acabam tornando esse cargo quase que uma utopia, impossível de ser exercida. E o que me chama muito a atenção no teu caso é que você tomou o caminho mais inteligente, que foi se cercar de pessoas que lhe apoiam nisso. E isso é o que torna a tua posição viável. Você se cercou de pessoas competentes e mais, você empoderou os corretores naquilo que é algo essencial no exercício da atividade, que é a conclusão do negócio. A gestão imobiliária, ela é ultra complexa e eu jamais vou me atrever a dizer que determinada estratégia é certa ou errada. Mas eu confesso para você que eu não gosto do caminho de equipes de vendas que tem ali a figura de um fechador, porque isso tolhe o desenvolvimento dessas pessoas. Então, muito longe de dizer que isso é um caminho errado. Mas eu, enquanto corretor de imóveis, se eu fosse corretor de imóveis, eu ia me sentir travado em termos de desenvolvimento. E o que você faz é empoderar. Você acaba sendo um conselheiro, né? Um consultor ali que contribui com ideias para o fechamento. Portanto, gosto muito desse teu modelo e imagino que é isso que viabiliza o teu dia a dia, né? Assim, eu posso falar que é um modelo que vem dando certo no momento. Eu sempre gostei de contratar pessoas. Ver o time crescer, eu tenho prazer nisso. Então, se Deus quiser, no futuro a gente vai ter mais corretores, eu vou precisar da figura de gerentes. Eu não falo que o modelo de não ter o gerente hoje é o melhor, também é o correto. Acho que é uma situação pelo tamanho da cidade. Hoje estamos com corretores de venda, aproximadamente aí 23 a 25 corretores de venda. Já é um número bom para começar a pensar numa divisão, mas pelo cenário da cidade ainda não dá para ter uma equipe só de lançamento, uma equipe só de imóveis de terceiro. Então a gente, dependendo do momento, dependendo da época, existe uma subdivisão dentro da equipe de nichos, de valores e de público alcançável, mas não especificamente de terceiros e de lançamento. Então é a somatória do dia a dia e um pouco desses fatores que vem contribuindo bastante aí para a relevância em venda. Fico feliz com esse processo e também a gente conseguiu adquirir aí bons parceiros, então isso me alegra. Muito legal.
Outro ponto que está na tua gestão, Paulo, é a gestão de pessoas. E esse é um calcanhar de Aquiles de muitas e muitas e muitas imobiliárias do nosso mercado que não entendem a gestão de pessoas como uma frente estratégica. Me fala um pouquinho sobre esse desafio dessa estruturação dentro da Franciose. Lembro bem quando você chegou lá, há aproximadamente 10 anos atrás, mais ou menos isso. Vocês falaram que a gente precisava do RH, né? Confesso que foi um dos melhores departamentos que a gente conseguiu formar e vem ajudando muito na questão de gestão de pessoas. Mas é um pouco da cultura que está implícita. A gente sempre, quando não tinha, a gente fazia esse papel. Então, a gente sempre recebeu o colaborador, ouviu, tenta acalmar a dor dele, tenta equalizar o que precisa ser equalizado, tenta buscar o perfil correto das pessoas nas posições que elas se encontram. Temos vários casos desses, podemos citar. Determinado colaborador não estava rendendo tanto, de repente ele foi mudado para uma outra função e desabrochou. Então, é entender um pouco da dor da pessoa, tentar ouvir. É claro que tem momentos e tem momentos. Tem momentos que o normativo tem que seguir a risca, tem momentos que a gente consegue flexibilizar, mas sim, as empresas são feitas por pessoas. A gente lembra bem ali, um pouco antes de pandemia, e muitas questões de internet, imobiliárias digital, vai acabar a figura do corretor. Eu sou da política que o bom profissional nunca vai perder espaço. Então, se você está se evoluindo, se você está tentando aprender, se você está tentando aquele algo a mais a cada dia, você sempre vai ter campo, você sempre vai ter mercado. E é isso que eu tento passar para o meu time. Uma evolução constante, entendendo todos esses processos, dia após dia, entendendo as pessoas, e dando a mão para eles e caminhando junto, né? Acho que é isso. Tem que caminhar junto. Legal. Vocês são a prova disso, né? Dessa evolução. Vocês, 3 gestores, né? Você, o Fábio e a Adriane, vocês são presença frequente em eventos, treinamentos. Vocês, eu imagino, já fizeram todos os treinamentos da Cúpula. Vocês já fizeram, são clientes da Cúpula desde 2020. E eu percebo essa inquietação em vocês. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa busca contínua por conhecimento. Vocês definitivamente não se acomodam. De onde surgiu isso? Isso já era, digamos, parte do DNA da Franciose desde o Eris, ou isso veio mais de vocês na sucessão? É bom falar que a sucessão não está feita, né? Ele está lá trabalhando e, enfim... Mas viajando, né? Vamos falar que o Eris também gosta de uma estrada, né? Gosta de moto, ele gosta de moto. Deixa ele viajar um pouquinho. Merece muito, né? Digamos. Eu vou falar que isso veio mais com a gente, né? A gente se conheceu através de um evento da BMI, então a Franciose foi convidada pela Expressão em Locação participar da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, situação que nos dá orgulho, então aproximadamente aí 10 anos atrás. E com isso abriu realmente, a gente sempre teve a inquietação por sistema, por novas situações para deixar a imobiliária bem, mas isso abriu um leque muito grande de conhecimento, né? Então, com parceiros aí da associação do Brasil todo, a gente acabou se conhecendo e veio a Cúpula também com essa cultura de treinamentos, de cursos e de aperfeiçoamento. Então, fico feliz e a gente vem se propondo a realmente a se desdobrar nesse sentido de questão de conhecimento, de trazer para Itapetininga, apesar de não ser uma metrópole, mas tenho certeza que os nossos clientes podem ficar tranquilos que hoje a gente tem e está embasado pelas melhores situações do mercado imobiliário do Brasil inteiro, desde sistema, processos, garantias de N gêneros. Então, isso traz segurança, né, Rodrigo? É todo estudo, todo desenvolvimento que se cria embasado em boas pessoas, em bons trabalhos, isso traz segurança para a gente continuar seguindo nesse caminho. Legal. Uma pausa rápida no seu voo para um aviso importante. Você pode até colocar o celular no modo avião para ouvir esse episódio com tranquilidade, mas a sua imobiliária não pode parar. É para isso que a inteligência artificial da Laís serve. Enquanto você ouve a gente, a Laís está lá, atendendo e qualificando seus leads e pré-agendando visitas para o seu time, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Conheça a IA que trabalha enquanto você voa. Acesse www.lais.ai ou o link na descrição do episódio e saiba mais. Uma outra aposta que vocês fizeram que me chamou muito a atenção foi a crença no atendimento presencial, né? A Franciose tem um atendimento, digamos, digital de qualidade, roda inteligência artificial ali no primeiro atendimento, tem um RP moderno com aplicativo, ou seja, né, o cliente consegue acessar seus documentos, consegue abrir chamados, tudo isso funciona muito bem e é uma vantagem competitiva importante que vocês têm, mas por outro lado, vocês também não deixaram de lado o presencial, né? Vocês têm uma sede fantástica, um prédio com um nível ali de conforto para os clientes muito relevante e não pararam nisso, né? Vocês estão partindo para filiais, para operações ali, para estarem mais próximos dos clientes. Queria que você me falasse sobre isso, né? Sobre essa crença no presencial, o que tem norteado vocês nessa estratégia? Eu acho que não é nenhuma crença, acho que é entender um pouco da necessidade da cidade. Por ser uma cidade pequena, de menos de 200 mil habitantes, é fácil locomoção, deslocamento, então ainda o público que vai até a imobiliária é grande. É claro que aumentou muito o consumo. Quando eu falo consumo, desde um atendimento administrativo ou até um fechamento, seja de aluguel, compra e venda, lógico que aumentou muito pela internet. Então a gente também está bem amparado nesse cenário, mas o presencial ele continua sendo forte. Tivemos uma grata duas experiências. Há 2 anos atrás conseguimos colocar no nosso prédio um apartamento decorado, que foi um lançamento exclusivo da Franciose e foi um sucesso, é uma consultora parceira exclusiva nossa. Logo em seguida veio outro lançamento de uma outra construtora parceira nossa e a gente tem uma sala imersiva de primeiro mundo lá dentro. Então até contar para você uma novidade que a gente vem aí no segundo semestre. A gente vai realmente fazer em um imóvel, outro imóvel, a gente vai fazer uma central de decorados, que vai ser uma outra sede da Franciose com anexo de toda uma central de decorados para a cidade de Itapetininga, vai ter todo um espaço preparado. Então, fico feliz de todas essas situações estarem culminando e do cliente vir. Hoje a gente realmente busca entregar para os nossos clientes todos os tipos de soluções imobiliárias. Então, é o aluguel, é a compra e venda, é a administração de condomínio que está dentro da empresa e também temos o braço de seguro anexo às operações imobiliárias ou não, também tem uma parte comercial. Então a pessoa consegue ir dentro do escritório hoje e resolver várias áreas aí da sua vida que demandam de uma atenção, que demandam de um profissional capacitado, que demandam realmente de um atendimento. Legal. Vocês entraram na administração de condomínio, um momento em que a cidade está verticalizando, né? Esse estágio ali dos quase 200 mil habitantes é o momento em que a verticalização geralmente começa a se intensificar. E vocês entraram nesse negócio que muitas vezes acaba sendo hostil, porque são problemas diferentes da locação, que muitas vezes tumultuam a relação com os clientes, né? Porque os clientes estão habituados ali a alugar e a relação do aluguel ela é mais tranquila do que é a relação da administração de condomínio, e ainda assim vocês entraram. Queria que você me falasse um pouco sobre isso. Tem contribuído para a geração de negócios? Vocês têm conseguido fazer um cross-selling, né, do aluguel com a administração de condomínio, da venda com a administração de condomínio, que geralmente é esse o grande objetivo, né, de quem entra nesse negócio? Sim, o objetivo final era esse. E anexar um braço ali que faz parte do imobiliário, não tinha por que deixar de fora, não tinha por que não tê-lo. Acaba sendo uma outra empresa, né? Mas está anexa ao nome da Franciose. É uma outra empresa nossa. É um setor de geração de conflito, né? Condomínio, sempre existe o conflito dentro do condomínio. Então, nós estamos ali no meio para ajudar a resolver esses impasses. A gente está exatamente nesse momento, Rodrigo. A administradora, ela demorou alguns anos, aí 2, 3, para maturar. Hoje o time está redondinho quanto a isso. Está rodando bem. E a gente
está exatamente nesse momento de afinar esses processos com os outros departamentos para ter uma maior geração de negócio. Mas sim, já vem acontecendo. As informações estando em um lugar só facilitam e muito para que tudo isso aconteça. E a gente vem afinando essa conexão a cada dia. Perfeito, legal. Lançamentos. Uma frente, você disse, né? Aqui vocês vão lançar uma central de decorados. Vocês recebem muitas incorporadoras de fora, né? Que estão chegando em Itapetininga, muitas vezes nessa fase que a cidade está, você tem incorporadores locais, mas você também tem grandes players que olham buscando aproveitar esse momento. Como que você tem feito para atrair esses incorporadores de fora? Você tem conseguido êxito nesse movimento? Existem alguns incorporadores de fora na cidade de Itapetininga. Hoje, os mais relevantes, principalmente de verticalização, são as próprias construtoras locais, onde as principais estão conosco. Eu gosto da figura da exclusividade. Não trabalhamos somente neste formato, mas eu tenho aí hoje 3 bons parceiros exclusivos que são bem relevantes para a empresa, e quando existe um lançamento deles eu gosto porque a gente consegue mobilizar o time, mobilizar a empresa como um todo, e aí eu consigo entrar muito no circuito, desde uma ajuda até em formação de planta, se vai ser 2 dormitórios, se vai ser 3, precificação importantíssimo, ajudamos desde a venda do terreno. Então é aquele ciclo de você acompanhar o projeto desde o seu início, quando ele é apenas uma ideia, acaba entrando no papel, existem as aprovações, vem o marketing, que é um tema que eu gosto bastante também, consegui fazer uma pós nisso na SPM em São Paulo. Então sou formado em Direito, sou advogado, sou corretor e também sou pós-graduado na SPM Marketing. Então auxilia muito e entra no momento do lançamento. Então isso tudo contribui e a gente consegue daí realmente mergulhar no projeto como um todo. A equipe abraça a exclusividade com unhas e dentes e graças a Deus vem dando muito certo. Legal. Você mobiliza o time todo de vendas para os lançamentos, você separa os times entre prontos e lançamentos. Como é que vocês estão organizados? No momento do lançamento, a gente analisa o tamanho dele. Então, como eu não tenho uma equipe muito grande, dependendo de volume, dependendo da relevância e do momento de mercado, vai a equipe toda. Dependendo do momento, não. Mas por natureza, a gente sabe os corretores que vão contribuir, mas que daqui a pouco vão voltar para os imóveis relevantes de terceiro, aquela pessoa que tem mais o DNA do terceiro mesmo. Mas no primeiro momento a gente envolve todo mundo com esses últimos lançamentos que eu citei, desses exclusivos, existiu o envolvimento de todos. E depois a coisa vai naturalmente se dividindo. Perfeito. Vocês olham para outros mercados, Paulo, vocês estão muito próximos, né, de Sorocaba, por exemplo. Uma imobiliária no porte de vocês poderia considerar um movimento dessa natureza. Faz sentido para vocês? É uma boa pergunta. Rodrigo, sentido faz, mas é um passo importante que tem que ser bem pensado, tem que ser bem estruturado. A gente gosta bastante de aprender com outros mercados. Sorocaba, que é uma cidade vizinha nossa, explodiu, tá gigantesca, com certeza tem muita oportunidade de negócio. A gente acaba fazendo algumas locações, até mesmo compra e venda. Sorocaba, as próprias São Paulo, não são inúmeras, são poucas, mas acaba fazendo. No momento, não estamos pensando em abrir em Sorocaba, mas é um tema que às vezes gera uma inquietação nesse sentido. Perfeito. E como é a tua relação com a concorrência? Porque um líder absoluto de mercado, muitas vezes ele pode se acomodar, né? No sentido de, poxa, não quero nem saber o que está acontecendo lá fora, né? Muitos donos de imobiliária têm essa postura e, de novo, não julgo, não digo que está certo ou está errado. Muitos donos de imobiliária, ainda hoje eu
conversava com um amigo do nosso mercado e a gente falava sobre um dono de imobiliária de Ribeirão Preto que é muito fechado naquilo que ele está fazendo e pouco importa para ele o que o mercado está fazendo. E ele está indo muito bem, está prosperando, um cara que foi muito longe, então quem somos nós para dizer que ele está errado, né? Mas tem empresas que não, tem empresas que estão muito atentas aos movimentos, né, em torno do seu lugar. Queria ouvir de ti um pouco isso, assim, vocês como líderes absolutos, né, com uma participação de mercado muito expressiva em Itapetininga, como que vocês olham para a concorrência? Rodrigo, particularmente eu gosto da concorrência. Eu gosto no sentido tanto da competição como do aprendizado. Acho que tendo concorrência, a gente busca evoluir. É claro que a gente observa, que a gente analisa, que a gente está atento às situações de mercado. Todos esses inúmeros anos aí de cursos, treinamentos, de educação, ensinou a gente fazer isso, né? Mas eu também vou te falar que eu sou muito mais preocupado com o meu quintal do que também ficar preocupado com o quintal da concorrência. A concorrência está aí, a concorrência é sadia, a concorrência é importante para fazer a gente crescer. Então, a gente conseguindo ter a leitura do mercado, mas se preocupando e focando muito no seu próprio negócio, na minha opinião, é o caminho certo. Perfeita resposta. Gostei muito, gostei muito porque é justamente essa leitura de mercado que nós da Cúpula procuramos fazer para empresas como a Franciose e levamos essa leitura de mercado para dentro do Cúpula Summit, o nosso grande evento que reúne cases e as principais pautas do nosso mercado. A gente procura entender todos esses movimentos, muitas vezes sutis, pouco perceptíveis, né? Para quem está, digamos, ali na correria do dia a dia. A gente procura colocar isso de uma forma muito estruturada dentro do Cúpula Summit. Já são mais de 10 mil profissionais impactados. Vocês participam conosco desde a primeira edição, né? Em 2022. Já foram mais de 250 palestrantes, 150 expositores, mais de 100 horas de conteúdo construído nesses anos de evento. E a nossa curadoria, ela é totalmente orientada a cases como o de vocês, a projetos que se destacam localmente e que podem ser replicáveis. Então, para quem já garantiu o seu ingresso, saiba que a curadoria desse ano está incrível. E para quem ainda não garantiu o seu ingresso, coloca aí na agenda 20 a 22 de maio em Curitiba. Se você quer profissionalizar a sua operação, a sua imobiliária, a sua incorporadora de verdade, o Cúpula Summit é o lugar. Paulo, eu quero te agradecer pela troca aqui, muito inspiradora. Parabéns pelo que vocês estão construindo, seguem construindo, né, na Franciose. Uma construção iniciada lá atrás pelo Eris e que vocês hoje estão conduzindo com maestria. É uma empresa pela qual eu tenho enorme carinho, enorme respeito e admiração e torço demais para que vocês sigam nessa batida em frente. Pô, eu que agradeço, Rodrigo. Agradeço o espaço, agradeço um convite. É um prazer estar participando do Modo Avião. Agradeço suas palavras. Você realmente passou há muito tempo de parceiro para um bom amigo. Posso falar que é um dos meus mentores, né? Eu me socorro algumas vezes aí nos telefonemas e sempre pronto para nos ajudar. Então, agradeço a participação, agradeço as palavras e, como disse, estamos juntos, né? Maravilha, vamos nessa. E você que ficou com a gente até aqui, obrigado por fazer parte dessa conversa. Aproveite para deixar nos comentários os seus insights, dúvidas e provocações, para que a gente possa continuar esse debate e fortalecer o mercado juntos. Curta, compartilhe o episódio. Isso ajuda histórias como a da Franciose a chegar ainda mais longe para que mais profissionais e empresas continuem elevando o nível da gestão imobiliária no Brasil. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, com realização da Cúpula, com apoio de Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Credialuga, Arbitralis e Remax. Na apresentação, Rodrigo Werneck, Renata Maciel e Michel Prado. Com roteiros de Ângela Matos. Produção, Isabelle Saldanha e Ângela Matos. Coordenação de produção, Fabiana Fortes. Direção de conteúdo, Michel Prado. Direção de produção, Grace Nardelli. Edição e pós-produção, Dice Masters Podcasts Multimídia.